Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos resolver alguns exercícios abordando o assunto de expressões numéricas. Vamos lá? Então, vamos lá. Abram a apostila na página 55, que nós iremos resolver o exercício número 4, que diz o seguinte: Ivo vai trocar o rodapé da sala de sua casa. Ele mediu as paredes e fez um desenho, marcando as portas. Este é o desenho. Letra A. Ele comprou 20 metros de rodapé. Essa quantidade será suficiente? Vamos entender. Primeiramente, nós precisamos descobrir qual é o perímetro desta sala da casa de Ivo. Como que nós iremos fazer isso? Primeira coisa é demarcar um ponto inicial. Depois nós iremos contornar todas as paredes da casa neste sentido. Do ponto inicial, vindo nesse sentido. Então, vamos lá. Nós temos 2 metros nessa primeira parede, mais 6 metros aqui embaixo, menos o metro de porta, esse 1 metro de porta, mais 4 metros nessa lateral, mais novos 4 metros aqui na parte de cima, mais 2 metros, descontando 1 metro de porta, mais 2 metros, chegando novamente no nosso ponto inicial. Dessa forma, fica mais fácil se a gente agrupar todas as medidas de parede e descontar os 2 metros de porta, 1 metro de cada porta. Dessa forma, nós temos aqui tudo que é rodapé e aqui tudo que deve ser descontado. Então, nós podemos observar o seguinte: nós temos 2 metros de porta a serem descontados, nós temos 4 metros de uma parede, mais 4 metros de uma outra parede, e nós também temos 2 metros aqui, com outros 2 metros de uma outra parede e mais uma terceira parede de 2 metros, que nós iremos considerar tudo unido. Nós iremos unir todas essas paredes de medida 2 metros. Dessa forma, nós teremos 3 vezes a medida de 2 metros, mais aqueles 6 metros, que corresponde a esta parede aqui de baixo, 6 metros, mais 2 vezes paredes de medida 4 metros. E temos, por fim, o desconto das 2 portas, que corresponde a 2 vezes 1 metro, que é a medida de cada porta. E observem que, quando a gente fala de desconto, nós temos o sinal de menos, porque tudo que a gente adiciona, tudo quando a gente considera o perímetro, a gente usa o mais. Porém, aquilo que vai ser desconto, nós usamos o sinal de menos. Assim, temos 3 vezes 2, 6. Repetimos esse outro 6. Mais 2 vezes 4, 8. Menos 2 vezes 1, 2 metros de porta para descontar. E aí, temos que 6 mais 6 mais 8 é igual a 20. Menos os 2 metros de desconto, temos 18 metros de rodapé. Então, vamos à questão. Ele comprou 20 metros de rodapé. Essa quantidade será suficiente? A resposta é sim, porque ele precisa apenas de 18 metros. Agora,
dê um pause no vídeo para fazer essa tarefa. Agora, vamos entender o exercício 4, letra B. Ivo estimou que levará meia hora para colocar 2 metros de rodapé. Quanto tempo ele gastará para fazer o serviço? Então, temos que a cada meia hora ele coloca 2 metros de rodapé. Então, se a gente tiver 4 metros de rodapé, serão necessárias 1 hora. Vamos entender uma proporção aqui para a gente já adiantar um pouco o nosso serviço. Vamos multiplicar em cada lado vezes 4. Então, nós temos que 4 metros vezes 4 corresponde a 16 metros. Se nesse lado eu fiz um aumento de 4 vezes, o tempo também será aumentado em 4 vezes. Dessa forma, para colocar 16 metros de rodapé, são gastas 4 horas, de acordo com a estimativa de Ivo. Só que ele precisa colocar 18 metros de rodapé. Esses 18, nós podemos decompor em 16, que a gente já sabe que gasta 4 horas, mais 2 metros para totalizar 18. Então, quanto tempo ele vai gastar para colocar esse rodapé? Vocês irão parar o vídeo para fazer essa tarefa e farão também a número 5 nessa mesma página. Pausa aí. Vamos para a explicação do último exercício agora dessa aula. É o número 6, que está na página 56. Vamos lá. Ontem pela manhã, havia 1.500 folhas de papel sulfite no estoque de uma escola. As turmas da manhã usaram 218 folhas ontem e 218 folhas hoje. As turmas da tarde usaram 264 folhas ontem e 125 hoje. Foram comprados 2 pacotes de 500 folhas hoje. Quantas folhas há agora no estoque? Resolva a questão de 2 modos. Aqui a apostila já trouxe os 2 modos montados, as expressões já estão montadas. Então, como vocês farão no primeiro quadro? Vocês irão resolver primeiro termo a termo, da maneira que está em destaque aqui, ó. Farão 1.500 menos 218, colocarão o resultado aqui embaixo e descerão os demais termos e farão assim até o final, até descobrir o resultado da quantidade de folhas que há agora no estoque. Já nesse segundo quadro, vocês irão resolver primeiro pelas multiplicações. Lembrando que toda vez que tiver uma expressão numérica onde apareça multiplicações ou divisões, essas nós devemos resolver primeiro, para depois fazer adição e subtração. Essa é uma regra que tem que ser lembrada para sempre, tá, pessoal? É assim que vocês vão fazer daqui em diante. Apareceu multiplicação, apareceu divisão numa expressão, façam primeiro essa parte da multiplicação e da divisão para depois fazer o restante. Porque se fizer primeiro a subtração de 1.500 menos 2, por exemplo, o seu resultado final vai estar errado. E esse tipo de exercício é interessante porque quando vocês fazem de 2 maneiras diferentes, vocês têm a oportunidade de comparar os resultados. Daí vocês vão saber se estão fazendo certo ou errado. Então, vocês resolverão dessas 2 formas e farão também como exercício de fixação o número 7 e o número 8 na página 56. Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!